Olá, hoje nós vamos iniciar o caderno de atividades número 6 de língua portuguesa. Então, para iniciar, a gente vai falar um pouquinho desse gênero textual que é a notícia. Então, o que é a notícia? A notícia, ela apresenta relato objetivo de fatos, acontecimentos e informações do cotidiano. Sempre dentro de uma notícia, os fatos apresentados vão ser recentes, tá? Atuais. Então, nunca a gente vai ver uma notícia de alguma coisa que aconteceu há muito tempo, tá? Então, para ser considerado uma notícia, é necessário que os fatos sejam recentes ou atuais. Trata-se de um texto informativo, podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e os personagens envolvidos. Então, a notícia, ela é uma narrativa também, e ao mesmo tempo também ela pode ser um texto descritivo, tá? Por que ela pode ser considerada esses dois? Ela é uma narrativa porque ela narra um acontecimento, né? Ela conta um fato e ao mesmo tempo ela descreve como se deu esses fatos. Sempre vai ter um tempo, né? Que é o quando aconteceu, um espaço, que é o onde aconteceu, e os personagens envolvidos, que é o com quem aconteceu. É um gênero pertencente ao campo jornalístico e tem como finalidade informar o leitor de forma direta sobre o fato, um acontecimento real que está sendo noticiado. As notícias elas são encontradas nos principais meios de comunicação: jornais, revistas, televisão, rádio, internet e etc. Geralmente, as notícias seguem uma estrutura básica. Então, vamos à estrutura. Nós temos o título e a linha fina, ou também chamado de manchete, tá? Ou subtítulo. Então, a notícia ela é formada por dois títulos, ou seja, um é o principal, que sintetiza o tema que será abordado, e o outro um pouco mais extenso, conhecido como linha fina, ou subtítulo, que auxilia o entendimento do título principal, ou seja, é um recorte do assunto que será explorado. Esse subtítulo também é chamado de manchete. Depois nós temos o lead. O lead é a introdução da notícia, tá? Trata-se de um parágrafo, geralmente é o primeiro parágrafo da notícia, em que as informações mais importantes aparecem. Em geral, o lead responde a todas ou a algumas dessas perguntas básicas. Então, geralmente no lead, vem sendo respondida essas perguntas que são básicas para uma notícia, tá? Quem, né, com quem aconteceu, o que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu e o porquê. É uma ferramenta muito importante, pois desperta a atenção do leitor para a leitura da notícia. Depois vem o corpo da notícia. O corpo da notícia é a parte maior e geralmente as informações elas são colocadas mais detalhadas ali dentro do corpo da notícia, tá? O lead é como se fosse um resumo do que terá no corpo da notícia. A técnica mais comum de construção de uma notícia é a da pirâmide invertida, tá? Então aqui a gente tem a pirâmide invertida. Por quê? Aqui seriam as informações mais importantes, aí depois no meio as informações menos importantes e por último as informações gerais, as informações básicas, tá? Então é como se fosse uma pirâmide invertida. Então, resumindo, a notícia, ela é um texto informativo, possui trechos descritivos e ou narrativos, relativamente curto, então ele não é um tipo de texto muito longo. A linguagem ela é formal,
clara e objetiva. Ela é escrita em terceira pessoa, tá? De modo impessoal, então a notícia não pode colocar opinião dentro dela, tá? Emprega o discurso indireto, tá? O que é o discurso indireto? É quando o jornalista, ele conta a fala dos entrevistados com as suas próprias palavras, tá? Em terceira pessoa. Apresenta fatos reais, atuais e cotidiano. Agora que vocês viram já sobre o gênero notícia, vocês farão a leitura, tá? Da notícia intitulada Nova Droga. E depois vocês responderão as questões número 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, após ler a notícia intitulada Nova Droga, vocês vão responder aqui na questão número 1. Qual que é a manchete dessa notícia? Qual que é o título auxiliar? Qual parte da notícia que corresponde à lead? A notícia é encontrada geralmente em que suportes? O objetivo do texto, né? O objetivo da notícia, qual que é? Persuadir? É alertar? É informar ou é divulgar? 4. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado pode ser substituído pelo termo entre colchetes, sem interferência de sentido. Então, aqui, ó, nós temos diversos termos sublinhados, tá? Na letra A, determinado, na letra B, expressivamente, na letra C, em comparação e na letra D, estimativas. Qual desses termos sublinhados que pode ser substituído pela palavra que está entre colchetes sem mudar o seu sentido, tá? Então, vocês vão assinalar X. 5. Existem expressões que têm por função retomar ideias. Dessa forma, torna-se possível estabelecer a articulação entre as frases ou os parágrafos que integram um texto. Identifique os referentes das palavras destacadas em. Então, vocês vão observar e dizer qual que é o referente, ok? Então, vocês farão até a questão número 5. Semana que vem, a gente dá continuidade. Até mais.